Fala aí, Bumpers! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Bumper Connect, ainda no nosso quadro divulgando startups locais. Estamos muito felizes hoje. Estamos aqui entrevistando Pablo Ribeiro. Em algum lugar na árvore genealógica a gente deve ser parente, né? Porque eu sou Ribeiro também, né? Então, com toda certeza. Nome português, na origem portuguesa. Sim. A gente deve ter uma ascendência aí em algum lugar. Bom, gente, olha só. Vou até ali aqui porque olha o currículo dessa fera. Ih, falei igual o Faustão agora. É. Louco, meu. Louco, meu. Faltou aí essa voz, né? Empreendedor e fundador da Scale IA. Empresa que leva inteligência artificial aplicada para pequenas e médias empresas. Antes disso, o Pablo construiu e vendeu uma agência de e-commerce que atendeu marcas como Carrefour, Samsung e Ambev também, né, Pablo? Exato. Então, seja muito bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui. Sempre legal poder contar um pouquinho da nossa história e também, né, inspirar jovens, todo mundo que deseja aí criar sua startup ou montar o seu negócio, né? Show de bola. Rapaz, eu sei que a gente tem aquele cronograma que às vezes a gente segue aqui de perguntas, mas eu vou ter que te perguntar logo de cara, porque foi o tema, inclusive, de algumas últimas entrevistas que a gente fez aqui, Sim. tanto entre sócios quanto com outra startup também, que é o seguinte: a gente estava comentando ultimamente aqui sobre a dificuldade de você conciliar a startup, que muitas vezes no início ela não fatura ainda, Sim. né? E você conciliar essa questão da sua sobrevivência Sim. com a startup. Porque qual o cenário perfeito? O cenário perfeito, como consultor financeiro eu falo com a galera, vou montar uma startup, uma empresa daqui a 2, 3 anos. Você começa o planejamento financeiro, vai estudando, vai juntando grana para você fazer o capital de giro da empresa, uma boa reserva de emergência. Isso seria um cenário perfeito. Só que a gente está falando de startup, então velocidade muitas vezes é tudo. Sim. Porque a gente está falando de empresas que são inovadoras. Então não tem como você desenhar como se fosse uma empresa tradicional, uma migração de carreira. Aí, inclusive, tem um colega que tem uma startup também que comentou, eu falei, cara, como que você consegue conciliar isso? Ele falou, cara, na época eu tinha 17 para 18 anos, morava com os pais, foi muito mais tranquilo. Pra você, como que foi isso? Pô, é legal demais. Eu, quando eu iniciei minha primeira empresa, né, M3, que eu tive a oportunidade de vender, nós trabalhávamos com a parte de implantação e evolução de lojas virtuais, com uma plataforma que se chama Vetex. Eu também, como todo bom empreendedor, né, comecei ali com pouco dinheiro, já comecei com algum dinheiro, né, comecei a juntar ali aquele famoso 3, 4 mil reais para poder abrir empresa. E no nosso segmento eu dei um pouco de sorte porque eu já tinha um cliente. Então eu fazia a conta, eu tenho um salário, eu tenho um cliente que mais ou menos me dá ali para eu viver, já dá para eu iniciar, né, a empresa. Naquela época, isso foi em 2014, existia muita necessidade do escritório físico, então a gente precisava alugar um espaço ali. Compramos ali aquela primeira mesa, aquela primeira cadeira ali, que só tinha aquilo no nosso espaço físico, mas a gente iniciou já com minimamente um pequeno faturamento, obviamente, e com algum dinheiro ali para ter um backup, né? Eu acho que toda vez que você vai iniciar, quanto mais cedo você inicia, é mais fácil, porque automaticamente o seu custo de vida ele acaba sendo menor, né? Assim, se você morar com os pais, na época eu morava com meu pai, então o custo de vida era menor, tinha acabado de terminar a faculdade, então não tinha aquele custo da faculdade em si. Então era um momento que, assim, no meu cenário, pelo menos foi um momento ideal para poder iniciar, porque eu tinha baixo custo, muito tempo, né, para focar também, porque no início eu acho que a energia que a gente precisa focar para o negócio realmente dar certo, porque hoje é muito fácil falar, não, a empresa cresceu, atendia grandes clientes, mas lá atrás não sabia o que era um fluxo de caixa. Então, assim, são coisas que algumas coisas vão acontecendo por instinto. Eu sempre fui o paranoico do caixa. Eu achava que tudo ia dar problema amanhã, que a empresa ia quebrar. Sempre fui assim. Então, a gente guardava tudo, assim, cara. Pô, tirava, tinha um prolabore. Inclusive, num período ali, nos primeiros anos da empresa, eu tinha uma colaboradora que era vendedora, que ela tinha comissão, ela ganhava mais que eu. Porque eu preferia deixar o dinheiro no caixa, porque automaticamente aquilo me dava um conforto mental muito bom. Uma segurança, né? Uma segurança. E do outro lado eu sabia que a empresa estava crescendo também. Mas isso vai de estratégia e de instinto de cada um. Mas no início, assim, no início é o sufoco ali para viver ali, né? Montar a empresa. Modo de sobrevivência, Modo de sobrevivência total. Assim. Poxa, que legal que você teve essa oportunidade, essa sorte, entre aspas, Sim. de ter acabado a faculdade e já abrir a empresa com o cliente, né? Isso eu acho que fez muita diferença, principalmente nesse início, né? Porque, por exemplo, a Duda, a nossa CEO, fundadora, inclusive, ela já teve uma startup. E ela falou, cara, foi outro momento, eu não tinha filho. Foi 2000 eu não lembro se 2017 ela iniciou ou se 2017 ela vendeu, agora não me lembro.
ela falou, cara, é outra coisa. Então, assim, Sim. lógico que com o conhecimento dela, com toda a bagagem, toda a experiência dela, a gente conseguiu acelerar muita coisa, até porque ela é contadora também, ela que faz a contabilidade, ela se especializou em startups. Então, foi rápido por causa dessa questão, Sim. mas por outro lado está sendo lento, a parte lenta da coisa é porque justamente todo mundo tem que conciliar a vida pessoal, a família, a renda que precisa para sobreviver com a startup, né? Então, Sim. a gente, ao mesmo tempo que a gente no início falou, cara, ela falou, em 6 meses a gente conquistou o que eu demorei quase 2 anos com a minha primeira startup. Sim. Então a gente está muito acelerado. Aí agora a gente já fala, galera, tá muito lento. A gente passou o mês inteiro, quantas reuniões a gente fez? A gente fez muito pouca coisa esse mês. Exato. E agora na minha empresa nova, eu tenho o plano, antes de quando eu vendi a empresa, o que eu consegui construir basicamente em 12 anos, a nossa meta agora é fazer em 3. Caramba. O mesmo nível de faturamento com um time menor, automaticamente hoje é um outro setor, porque querendo ou não, tem toda a questão de não compete, né? Que quando você vende a empresa, você não pode atuar no mesmo segmento por um período de tempo. Então, não é exatamente o mesmo segmento, mas envolve, obviamente, tecnologia, que é a minha base, né, de conhecimento. Mas o plano hoje é esse, em 3 anos conseguiu, que demorou ali 12, 13 anos para conseguir. Mas automaticamente com conhecimento acaba sendo muito mais fácil. E hoje também é mais fácil pela disponibilidade de recurso financeiro. Então, ferramentas a gente acaba conhecendo mais pessoas também. Porque quando você monta uma startup, às vezes na sua região ninguém te conhece ainda. Então, às vezes as oportunidades é mais difícil de você entrar, dependendo da sua origem, né? Então hoje a gente conhece mais pessoas, então querendo ou não é mais fácil, né? Além do, lógico, né, que todo o conhecimento, que tinha um contador que ele me ajudou por muito tempo, ele falava, nada substitui a experiência. E é uma frase e é uma frase realmente muito, muito verdadeira. Você, sem querer, entrou na próxima pergunta que eu ia te fazer. Foi legal, Pablo, que é justamente a seguinte. Pra gente, o network tem feito muita diferença. Não à toa, a Bupper é uma empresa que promove network, né? Então, a gente tem um aplicativo e ele tem geolocalização e filtro de interesse. Então, você entra ali, você filtra o tipo de interesse que você quer. A gente teve na Web Summit esse ano lá no Rio, e a gente viu muitas empresas similares à nossa, só que segmentadas. Então, por exemplo, um aplicativo que conecta os pais a uma babá. Um aplicativo que conecta, por exemplo, você a um mecânico, alguma coisa assim muito específica. O nosso aplicativo, ele justamente faz tudo. Você escreve ali o que você quer, tá aí, ele te mostra no mapa, em tempo real, onde que tem uma pessoa mais próxima possível, né, dentro do raio que você filtrou, com o mesmo interesse que você, ou oferecendo o serviço que você está buscando. Então, a gente acredita em networking, obviamente, né, é a base da gente. E o networking, mesmo para uma empresa que promove isso, ele continua sendo útil para a gente. Então, a gente aplica isso na nossa vida, isso tem ajudado muito. A gente não teria feito a nossa inauguração se não fosse nossos colegas, nossos parceiros, pessoas que nos ajudaram a estar ali. Para você, o networking fez e ainda faz essa diferença, inclusive no que você estava falando, na questão de aceleração? Sim, não, faz a total diferença, porque quando você tem um network, por exemplo, eu quero fazer um evento físico aqui em Friburgo sobre um tema qualquer. Se eu tenho network, eu consigo chamar pessoas que são relevantes, é muito mais fácil eu conseguir atrair um público para aquele evento. Ou se eu sou conhecido na cidade também, acaba sendo muito mais fácil. Agora, quero fazer um evento e ninguém me conhece, e eu quero chamar alguém de uma empresa. É muito mais difícil, porque a pessoa não te conhece, não sabe quem você é. Para ela aceitar o convite é mais difícil. Às vezes você nem tem a oportunidade de fazer o convite também. Pra gente na M3, quando a gente começou a ficar conhecido, a gente tinha um parceiro que se chama Vetex, que é a maior plataforma de e-commerce da América Latina, que a Vetex já tinha um investimento muito grande para entrar nesses grandes clientes, só que a gente precisava ter um network para o time da Vetex conhecer a gente. Então eu fiquei 1 ano indo para São Paulo, eu saí aqui de ônibus da M1 no domingo, voltava na sexta, para justamente criar um network lá dentro, para as pessoas lá dentro da Vetex saber quem eu era, para as pessoas começarem a me indicar em projeto. E foi o que fez a diferença na nossa empresa, porque aí me indicou para um projeto, deu certo, aí indicou para outro, deu certo, indicou para outro, aí um dia teve uma oportunidade num cliente maior, aí indicaram, deu certo, e aí o negócio foi ganhando uma escala. Mas sem esse contato, sem esse network, poderia ter sido diferente? Lógico que poderia ter sido diferente, mas acaba acelerando. E hoje na empresa nova agora, é muito mais fácil para a gente entrar em grandes clientes daqui de Friburgo, porque a gente acaba tendo muito mais o conhecimento e as pessoas e a proximidade.
Desculpa. Eu queria que você falasse um pouquinho, já que a gente já entrou na questão da nova empresa. Sim. Quero que você conta tudo, não esconda nada. Quero saber o que te inspirou com o nome, o que te inspirou, na verdade, primeiro a ter ideia, nome, enfim. E o que ela resolve, né? Então, fala para o pessoal poder conhecer um pouco melhor também. Aproveita aí a nossa audiência da TV Real. Inclusive, um grande abraço aí ao Guto, a família e todo mundo da TV Real. Legal. Qual que foi o nosso diferencial, né? Quando nós trabalhamos na outra empresa, a gente só atendia e-commerce. Então, de uma certa maneira, a gente era nichado também, né? Só atendia a pessoa que tinha um e-commerce e, naturalmente, tinha que trabalhar com Vetex, que era um ponto que era bem legal, mas automaticamente era extremamente nichado. Agora, na Scale IA, a gente vai até fazer um rebrand agora, mas hoje é o nome que nós atuamos. A ideia é conseguir ajudar o pequeno e médio empreendedor, isso em diversos segmentos, a conseguir realmente escalar o negócio com a mesma inteligência que um grande, por exemplo, que um grande Carrefour tem. Então, por exemplo, quando você olha vou citar um exemplo de varejo, né, de uma maneira geral. Você olha o Carrefour, ele vai ter lá o seu gerente de TI, seu gerente do e-commerce, gerente da loja física, gerente de diversas áreas, um time gigante e ultra mega preparado para poder gerenciar o seu supermercado, poder gerenciar o seu varejo. Só que hoje, com o uso da IA, com o uso de inteligência artificial, a gente consegue que qualquer empresa, independente do tamanho, desde que ela tenha dados de alguma maneira, até a mesma inteligência na operação. Então, antes que algo que era só as grandes empresas tinham acesso, hoje com a inteligência artificial a gente consegue ter esse acesso. Então, por exemplo, eu vendo no marketplace, né, que é um cenário comum aqui da nossa região. Hoje você consegue minimamente ter uma IA que analisa, vê lá seus produtos mais vendidos, você diz lá o tempo que você demora para ter reposição daquele fornecedor, baseado nas suas vendas, o quando que você vai ficar sem estoque e quando que você consegue e quando que você precisa comprar mais produtos. Isso te resolve o problema de fluxo de caixa, porque eu já tive cliente aqui lá no início que a empresa crescia, mas aquilo virou um problema, porque por ela não ter essa inteligência, ela comprava muito estoque, ou a venda estava crescendo também, só que o fluxo de caixa estava abrindo aquele gap negativo, porque ela estava comprando mais do que ela estava faturando de prática. Então hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue resolver esses problemas, essas dores nas empresas. O atendimento também hoje é uma dor muito grande de 99,9% das empresas. O cliente ele quer falar no WhatsApp, você treinar uma pessoa para realmente ela responder bem no WhatsApp é algo complexo, não é algo tão fácil de você ter uma pessoa ali dedicada. Muitas das empresas não têm. E hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue ali treinar a inteligência artificial para ter ali o responder como se fosse humano. Se você tiver um exemplo, eu sou um restaurante, se eu tiver o cardápio integrado na minha inteligência artificial, eu consigo falar dos produtos, eu consigo fazer um pedido pela inteligência artificial sem a necessidade de ter 100% humano dedicado para essa tarefa, né? Então, hoje o nosso objetivo é o que a gente chama de copilote, né? É criar copilotes, ferramentas, soluções que ajudam a pequena e média empresa de uma maneira geral. E quando eu falo média empresa, tem muita empresa grande aqui na nossa região, mas quando você vai olhar o nível de gestão, ainda não tem isso tudo conectado, não tem pessoas que olham esses processos. Então hoje a gente vira o braço ali direito ali da empresa justamente para ajudar nesses gargalos, né, operacionais, e automaticamente ganhar eficiência na sua operação, ou até, dependendo de se for na parte de atendimento, se for na parte de vendas, ganhar no atendimento em si. Então, esse é o grande ponto. E às vezes são soluções extremamente simples, porque quando a gente fala de inteligência artificial, o pessoal já pensa lá nos robôs fazendo tudo sozinho. Às vezes não, tem um cliente nosso aqui que ele tinha uma demanda extremamente simples. Ele contrata, ele tem uma rotatividade grande, porque a empresa dele fica mais afastada, e ele precisava literalmente de uma IA que olhasse o currículo, olhasse a descrição da vaga e automaticamente recomendar, esse currículo é bom para essa vaga, sim ou não, sugeria perguntas para fazer na entrevista com aquele candidato, porque o time dele também não tinha um treinamento tão específico. Por ele ficar numa região mais afastada, a gente privilegiava currículos que são mais próximos da região dele, que era algo que era feito manual, que ele tinha uma pessoa para fazer, essa pessoa não tinha
100% do tempo dela para isso, tinha outras tarefas que não conseguia dar atenção nessa tarefa e automaticamente isso resolveu um gargalo que ele tinha gigante de contratação. Que agora o próprio gerente dele vai lá, vê os currículos, classifica, pontua, agenda entrevista, faz entrevista, com uma coisa extremamente simples, né? Então, eu sempre brinco que o nosso trabalho, ou ele tem que trazer mais receita para a empresa, ou reduzir custo. Se tiver qualquer coisa fora disso, não faz nenhum sentido para a empresa ter a gente como cliente. Eu acho que um dos fatores principais que eu posso acrescentar no que você falou, humildemente, é a questão da gestão do tempo, que eu acho muito importante. Igual você falou, que tinha uma pessoa para olhar e a pessoa tinha outras demandas, e isso faz muita diferença. Eu estava conversando com um amigo que é dono de uma academia aqui em Friburgo, e ele formou em educação física, instrutor de artes marciais, aquele cara que fazia tudo dentro da academia, tudo. Então ele chegava às 6 e saía 10, todo dia. Ele ficou por anos assim. Depois da pandemia, ele aproveitou aquele tempo que teve durante a pandemia e tal, ele falou, cara, tem que estudar gestão, tem que começar a estudar gestão. E ele implementou o sistema de Hugo. Agora eu não tenho nem recepcionista mais, porque o próprio cliente ele faz o pagamento recorrente, ele faz tudo no cartão de crédito, é muito ágil, e ele faz o cadastro. Quando ele manda a mensagem para cá, a própria IA já faz o cadastro e a matrícula dele. Sim. Não precisa de alguém ficar fazendo matrícula, preenchendo. Exatamente. Ele falou, cara, isso me poupou tempo, dinheiro, eu trabalho muito menos, faturo muito mais, pode investir em outras coisas também com essa sobra de tempo. Então, ainda tem muito preconceito, principalmente o pessoal da velha guarda em relação a IA. Sim. Cara, mas é uma ferramenta maravilhosa. Eu mesmo tô saindo da caverna, não tenho muito tempo. Comecei a usar a IA ano passado, até por causa da Bumper também, para agilizar muita coisa, né? Você alimenta ali aquele prompt. Tá até querendo fazer um curso de prompt, porque, poxa, você alimenta, quanto melhor o seu prompt, melhor a resposta que ela vai te dar, né? E assim, o que tem me agilizado, principalmente na formatação de contratos, é surreal, né? Não, exato. Por exemplo, a nossa operação hoje, um exemplo simples também. O cliente, quando o cliente dá ok numa proposta comercial nossa, a gente manda um link para ele cadastra lá as informações, eu tenho uma IA que pega aquelas informações, valida se está tudo certinho, consulta ali CNPJ, vê se realmente ele é sócio, ela mesmo já cria o contrato e já envia para a pessoa. Assim, isso de forma 100% autônoma, sem ter uma pessoa exatamente para essa tarefa. Na minha empresa anterior, eu cheguei a ter uma pessoa dedicada só para essa tarefa, pelo volume de contrato. Hoje, essa pessoa ela poderia trabalhar numa outra tarefa ou poderia não ter essa pessoa. Só que o grande é que a escala, o tempo de execução acaba sendo muito maior e a experiência para o cliente acaba sendo muito mais rápida, né? Hoje, querendo ou não, as pessoas estão muito impacientes. Então, assim, você olha o Instagram, se você tem um vídeo de 4 minutos, ninguém nem olha mais. É tudo reels de 30 segundos. Então, e automaticamente, nós como prestador de serviço, quanto mais rápido nós conseguimos trazer essa solução, isso automaticamente para o cliente é melhor. Isso serve no atendimento. Por exemplo, esse dia nós íamos no aniversário de uma criança, a gente mandou mensagem para várias lojas aqui na região para poder comprar um produto. E ninguém respondeu. Assim, teve gente que respondeu 4 horas depois, 2 horas depois. A primeira loja que respondeu mais rápido foi onde nós compramos o produto. Então, querendo ou não, assim, isso faz a diferença. Isso, como eu passo, todo mundo passa isso no dia a dia, né? A gente compra nesses marketplaces que é receber para ontem, né? Então, automaticamente, a IA hoje ela é um fato, além de ela conseguir de fato melhorar o seu tempo de resposta, melhorar a experiência do cliente, ela é um fator que ela realmente vai ser decisiva. As empresas que não utilizarem, vai assim, com toda certeza, vai ficar numa competição com bastante bem atrás. Pois essa questão, por mais que, sei lá, a pessoa tem uma filosofia do tipo, não quero acabar com o emprego, vou manter meu funcionário aqui, mas o cara que usa IA, que decidiu substituir talvez um colaborador que ficava só naquilo dali, ele vai ter mais velocidade. Exato. Então não é só uma questão meio que filosófica, talvez, é uma questão de velocidade que faz toda a diferença no atendimento também, né? Exatamente. E para a empresa, por exemplo, você imagina, para uma empresa maior, que você tem uma estrutura de, sei lá, 10, 15 pessoas no atendimento. Se essas pessoas podem, de repente, ir para vendas e você conseguir reduzir o atendimento e melhorar o tempo de diminuir, né, o tempo de resposta para o seu cliente, automaticamente o seu cliente ele vai ficar mais satisfeito. Então, existe uma questão de custo, né? Porque contratação, querendo ou não, ele é um passivo caro dentro das empresas e automaticamente você pode usar esse colaborador para uma outra área que é uma área que não precisa. Hoje o que mais tem, por exemplo, é call center com
bem menos que antigamente as empresas pegavam aquele call center com centenas de pessoas. Hoje, basicamente, isso já não existe tanto mais, já é muito menor, né? Então, o ganho de experiência e eficiência para as empresas acaba sendo um ganho muito grande. E para análise também, né? Gestão, querendo ou não, assim, eu custei a começar a estudar gestão quando eu montei minha primeira empresa, né? Querendo ou não, agora já vamos fazer 15 anos empreendendo, já tem um tempo. Só que eu comecei a estudar gestão no 6º, 7º ano da empresa. Mas eu poderia não ter chegado no 6º, 7º ano da empresa e poderia não ter estudado, né? E hoje com a IA, todo negócio você consegue profissionalizar ele de forma simples e mais ou menos rápida também. Não precisa ter um conhecimento. É lógico que fazer automatizado, integrado é o melhor dos mundos, mas se você pega uma planilha do seu sistema de estoque de qualquer lugar e você cruza informações ali com a IA, já vai te fazer uma gestão às vezes de estoque que você não teria. Sim. E já te traz um ganho muito grande, né? Que antes você não conseguiria fazer isso de forma tão simples. Então, acho que traz uma vantagem competitiva para as empresas muito, muito boas. Poxa, que bacana. Eu já fiz consultoria empresarial para distribuidora, por exemplo, setor alimentício. E eu lembro que esses relatórios a gente fazia manualmente, né? Entrava lá no sistema do cliente, aprendia a ver, fazia aquela curva ABC, né? Para ver os produtos que mais venderam, né? Ou os 10 mais, os 3 mais. E os últimos também que não venderam nenhum. Então, era muito comum, às vezes, passar o mês inteiro e ter ali uma lista de 10, 20 itens que ninguém vendeu. Eu falo, pô, como é que uma empresa com 1.000 clientes, com 10 colaboradores, esse item aqui ninguém vendeu nenhuma unidade? Sim. Né? Sendo que, às vezes, você tem um contrato por ser representante daquela marca, você tem que comprar aquele produto mensalmente, né? Tem que positivar os clientes e tal. Então, esse tipo de automatização pouparia muito tempo. Eu fico pensando, eu como supervisor de vendas, o que eu gostava de fazer era estar na rua com os vendedores, ajudando na negociação, trazendo um pouco mais de poder de venda para eles. Só que, às vezes, eu perdia muitos dias dentro da empresa fazendo relatório. Tendo que acompanhar número. Uma coisa que não tinha essa automatização. Estou falando de 10 anos atrás, né? Lógico. Não era tão prático quanto é hoje. Esse exemplo que você deu, por exemplo, de estoque, teve até um conhecido meu daqui de Friburgo. Ele tem uma empresa de fitness. Ele falou, cara, eu tô vendo, mas não consigo ver dinheiro. Eu falei, pô, mas como é que tá isso aí? Como é que você tá gastando, assim? Os números que ele passou ali, os números altos, né? Vamos dizer assim, a conta não tava fechando. Aí eu fui ver, conectei uma IA no sistema dele de estoque. Aí eu fui ver que 60% do estoque dele estava parado sem venda. Então ele tinha 60% de estoque a mais do que ele precisaria ter e estava lá parado. Só que esse 60% de estoque representava alguns milhões de reais. Eu falei, cara, tá aqui que você não tá aqui que tá seu lucro. Tá aqui no estoque que tá parado, que você não tá comprando, enchendo o estoque, querendo mudar de galpão. Só que você vai aumentar teu custo físico, porque você acha que precisa de mais espaço. Só que tá aqui, tinha produto que ele não vendia há 3 meses, 4 meses. Tinha que reduzir o mix, ou fazer um trabalho com foco de com os vendedores, fazer uma promoção para sair, alguma coisa. Exatamente. Mas você com a ferramenta na mão é mais fácil você direcionar. Agora, no dia a dia, ele não enxergava isso. Tava no dia a dia, a pessoa que tava no dia a dia dele também não enxergava isso. Eu falei, tá aqui, o seu lucro, ele tá aqui. Quando ele pegou lá, foi fazer uma conta, tinha 7 milhões parado em estoque. Por mais de 90 dias. Então, assim, aquele dinheiro tava lá parado. E com o Selic a 15%, se estivesse no banco... 70 mil no mês ele mole. Era melhor, exatamente. Caramba, que legal. Então, assim, é um diferencial competitivo muito legal para as empresas. Principalmente para as empresas que não estão no grandes centros ou que a gente não consegue, né, contratar um colaborador realmente. Por exemplo, você vai contratar um colaborador financeiro hoje, né? O famoso CFO. Ele é uma pessoa cara, remunerada, porque ele tem um nível de conhecimento muito grande para dentro da operação. Hoje é lógico que com a IA você não vai ter talvez exatamente a mesma coisa, mas você consegue ter uns 80% ali que já ajuda muito a empresa, né? Então, eu acho que hoje, de fato, a gente consegue realmente ajudar para as empresas continuarem, né, crescendo e gerando emprego e fazendo o negócio acontecer. Não, e muitas das empresas que eu fiz consultoria, a maioria delas era problema de gestão. A maioria dos problemas das empresas hoje é sempre gestão. Tem empresa, eu fiz um atendimento agora esse mês, que o problema do cara, o que é o tradicional, né? Pô, não estou conseguindo vender. Né? Isso é um problema ruim, né? Sim. Tem que identificar e tal. Mas ele falou, cara, eu estou vendendo, mas eu não estou dando conta. Eu tenho que fazer alguma coisa porque eu hoje não estou dando conta. Sim. Só que eu não sei se eu amplio o espaço, se eu contrato mais funcionário ou se eu aumento o meu estoque. Né? Então, a gente estava juntos ali buscando uma solução.
A sua empresa ela fornece ferramentas de gestão específica em todos esses segmentos que a gente comentou? Por exemplo, eu lembro que eu fiz algumas consultorias também para distribuidora e no setor que eu trabalhei, a venda de algumas empresas e segmentos, ela não oscila tanto de um mês para o outro. Sim. Né? Não tem às vezes 10%, 15%. E às vezes a pessoa fala, cara, esse mês eu não tive lucro. Eu falei, pô, mas como que você não teve lucro? Esse mês passado você vendeu muito equivalente e teve, e esse mês você vendeu a mesma coisa e não teve. Sim. Ele, não tive lucro nenhum. Só que aí eu ia ver o histórico do cara, eu tô falando de empresa pequena, tá? Com faturamento de 150 mil. O cara falou, pô, não tive lucro esse mês. Aí eu ia lá e falei, pô, mas você aumentou seu estoque em 20 mil. Sim. Então, mês passado você lucrou 10, mas esse mês você comprou 20 mil a mais do que o mês passado, mantendo a mesma quantidade de venda. Então, o dinheiro está aí. Então, a empresa está lucrando, só que esse mês você aumentou um pouco mais seu estoque. Entendeu? Então, às vezes é uma coisinha boba, que às vezes a pessoa baixa aqueles desesperos. Cara, já aconteceu várias vezes. Eu lembro que as primeiras consultorias minhas, o cara falava, minha empresa não dá lucro. Mas quanto é o seu prolaborar? Eu não sei. Como é que você organiza? Qual sistema você usa? Eu não uso sistema, não. Tem, então, sim. Como é que você sabe que a empresa não dá lucro? Tô sempre olhando no mercado, está sempre cheio. Sim. As prateleiras estão sempre cheias, né? Vendedor aqui todo dia, final de semana, aquela fila é imensa. Sim. Como que não está dando lucro, né? Sim, exatamente. E eu acho que hoje, assim, o empreendedor, todo mundo que monta empresa, às vezes é muito focado na execução ali, né? Então, ele consegue sair do 0 para o 1, do 0 para o 10 ali de forma muito rápida, mas quando a gente precisa fazer a gestão de fato, que é onde realmente mora o lucro, porque todo mundo acha que o lucro mora na venda. É lógico que você precisa trazer mais receita para dentro da empresa, automaticamente para ela aumentar o lucro. Mas se a gestão aqui não estiver alinhada, você pode faturar infinito que o negócio não vai dar certo. E isso a gente já pegou casos de diversos segmentos, por exemplo, construtora. A gente já pegou um caso da construtora que o desperdício que ele estava tendo era absurdamente maior do que a média de mercado dele. E aí que o cara foi olhar o processo. Puta, meu processo tá ruim aqui. Mas até então, a roda meio que tava girando. Fecha a obra, faz obra. Só que se você não tem isso, de certa forma, alinhado e controlado, e tem que ser muito do empreendedor, né? O empreendedor a começar a criar processos, o negócio realmente não, assim, aí também não tem mágica, né? A IA também não consegue pegar, resolver toda a doideira ali do negócio, assim, do caos ali da empresa. Eu queria saber uma opinião sua. Eu tenho uma opinião relacionada a seguinte questão. Todo mundo tem que estudar gestão, né? Principalmente quem quer empreender, lógico, tem que ter uma boa noção de gestão. Só que eu defendo muito também, Pablo, o seguinte: se você é um excelente vendedor, pô, meu negócio é vender, cara. Eu não gosto de computador, meu negócio é ir pra rua, meu negócio é atender o cliente. Eu, Hugo, acredito que o cara deve focar nisso e terceirizar a gestão. Né? Só que muita gente, às vezes, ela contrata um vendedor que não vai fazer o trabalho tão bem e quer fazer a gestão, só que ela não está acostumada a fazer a gestão, ela não se capacitou o suficiente para fazer aquela gestão, ou não leva jeito mesmo, enfim, por algum motivo. E, às vezes, a empresa com potencial acaba quebrando ou passando por dificuldades financeiras. Qual é a sua visão quanto a isso? E como a sua empresa ela consegue ajudar a pessoa a solucionar esse problema? Legal. Eu sou 100% também a favor, igual a você. O contrato é uma pessoa que te ajuda para resolver um problema que você não é o especialista. Eu acho que nós, como estamos... Isso, assim, é lógico, né, que estamos falando de empreendedorismo, mas eu acho que isso vale para tudo. A gente temos que atuar, né, na nossa zona de potência. Se eu sou melhor vendendo, cara, eu tenho que ir para a rua vender. Se eu sou melhor tocando produto, operação, eu tenho que ficar aqui dentro de casa e tentar me ajudar alguém, né, que me ajuda nessa parte de vendas, parte de finanças. Porque, querendo ou não, se você começa a tentar fazer tudo, fica o famoso pato ali na operação, né? Não faz nada muito bem. E no final do dia, quando você começa a pegar muitas frentes, você não consegue evoluir nada na empresa. Então, às vezes, eu não consigo ter meu estoque da melhor maneira organizado, eu não consigo ter minhas vendas da melhor maneira. Você fica fazendo um monte de coisa, patinando, e a empresa não evolui como ela poderia evoluir, né? Hoje nós, sempre quando entramos no cliente, nós fazemos um diagnóstico para entender a operação dele por 360. Tanto operação, tanto marketing e vendas de uma maneira geral, tanto pessoas, né, dependendo do tamanho da empresa, e financeiramente falando. E nesse diagnóstico a gente escolhe, eu acho que nesse caminho aqui você tem mais oportunidade de ganho a curto prazo. Porque às vezes é muito comum, por exemplo, também o cliente ele tem um investimento em mídia muito bem, faz anúncio, fecha cliente, mas ele não tem uma estrutura, por exemplo, para avisar o meta qual cliente que é mais qualificado ou não. Que é uma coisa extremamente simples, mas que no dia a dia passa, né? Então a gente olha o que tem ali de ganho, né? De famosas frutas baixas, que a gente consegue entrar e resolver, e realmente ele tem um ganho operacional, e nós fazemos um planejamento ali de execução baseado nas principais oportunidades, sempre olhando, né, esforço e retorno. Porque se eu tenho às vezes um baixo esforço e vou ter um grande retorno,
talvez nessa tarefa que a gente consegue ajudar. Mas eu também sou extremamente a favor de, no que eu não sou muito bom, terceirizar. Eu acho que é o melhor caminho para a empresa crescer. Por exemplo, eu não, por mais que eu sempre gostei de estudar, escutar podcast sobre finanças, mas eu nunca fui o cara das finanças. Assim, eu tenho um conhecimento ok, mas não tenho um conhecimento avançado. Na época que a minha empresa começou a crescer, a gente saiu de 22 pessoas para 130 em 3 anos. Eu contratei um rapaz, assim, extremamente bom na época de financeiro, para ele tocar o financeiro da empresa de fato. Aí a gente começou a fazer DRE, fluxo de caixa, todos esses termos que são mais... Que até então não fazia. Que até então, assim, eu tinha um caixa legal, tinha o financeiro mais ou menos organizado, mas pelo tamanho da empresa, era amador pelo tamanho que a empresa tinha. Então, já aí sim a gente profissionalizou. Legal. Mas exatamente buscando uma pessoa para resolver uma dor no qual, assim, não fazia sentido eu parar para resolver financeiro se era melhor eu vendendo. Não fazia sentido, entendeu? Então, também sou bem a favor e desapegar, que às vezes o empreendedor, ele sempre acha que ele vai fazer melhor que todo mundo, né? Não, eu faço melhor que todo mundo. Só que tem, assim, se não for sua área principal, vai ter alguém que vai fazer melhor que você, invariavelmente, entendeu? Então, acho que isso é um ponto importante. Acredito que a sua ferramenta de gestão também, ela consegue até dar como que eu vou dizer, um respiro para o empreendedor, porque é justamente isso, o cara quer fazer tudo sozinho, acaba não fazendo nada ou não fazendo direito como deveria, e às vezes a pessoa tem condição de focar na gestão, terceirizar mais coisas, até justamente para quê? Passar mais tempo com a família, poder focar em outras coisas, focar num projeto de ampliação, estudar, se capacitar, enfim, muitas coisas, né? São coisas que realmente às vezes a maioria dos empreendedores deixam de fazer porque eles estão ocupados com operações muito simples, né? Então, assim, eu não estou dizendo que, por exemplo, o dono de um supermercado, ele não pode ter a humildade de varrer a frente da calçada dele. Poxa, mas no tempo que ele está ali, ele não poderia estar produzindo alguma coisa? Que é mais fácil relevante, né? Exatamente. O que é mais fácil ele terceirizar? A gestão da empresa ou alguém para passar uma vassoura em frente à loja, né? Então, muitas vezes, essa questão de foco também. Eu acredito que a sua ferramenta, ela traz muito isso, né? O tempo que eu fico pensando, eu estou pensando, cara, tudo que você falou aqui, na época que eu ficava quebrando a cabeça, fazendo relatório, fazendo proposta para cliente no Word, digitando, poxa, quem são meus 3 melhores clientes da rota que eu vou fazer amanhã. Vou montar uma proposta aqui para eles, para tentar fechar pelo menos uma, para naquele dia eu bater minha meta de vendas. Então eu fico pensando como que isso poderia ter me ajudado. Exatamente. É engraçado, né? Quando a gente olha para trás e olha o mundo atual, né? Eu tive um cliente aqui na época também de e-commerce, que era um cliente que ele cresceu muito na época, e nós fazíamos tudo na unha ali, né? Estoque, a gente ajudava o cliente a analisar, e era realmente um desafio, porque você faz isso tudo manualmente, só que de uma certa maneira, assim, nós como humanos, a gente acaba errando de fato, né? A gente acaba, às vezes, não prestando atenção num ponto. E hoje a gente consegue literalmente ajudar, e foi o que eu comentei no início do nosso papo. A gente consegue profissionalizar minimamente a gestão da empresa ao nível de uma grande empresa, porque essas grandes empresas, elas fazem isso no final do dia. Por exemplo, eu tenho um cliente nosso em São Paulo que o produto, quando entra no estoque dele, ele tem dia para sair. Cara, quantas empresas a gente conhece que faz isso? Mas, você vai falar, mas a empresa é grande. Na verdade, não. Hoje, com a IA, você consegue fazer exatamente isso. Você consegue pegar seu histórico de vendas, produtos mais vendidos, quanto que você vende por dia, com o seu estoque que você tem, qual a média, quando que seu estoque vai acabar. E projetar e fazer isso de forma muito fácil. E por que ele faz isso? Ele fala, cara, eu tenho 30 lojas físicas. Se eu não tenho essa conta, eu tenho muito mais estoque do que eu preciso. E muito mais estoque de dinheiro parado. E dinheiro parado a gente perde na inflação e perde no rendimento, que a gente comentou. Então, é um ajuste teoricamente simples, mas que isso muda a operação, porque automaticamente é um dinheiro que você poderia estar usando para outras coisas e você consegue ter uma tranquilidade. E eu sempre brinco, né, que o caixa ele te traz a tranquilidade. Só a gente pegar o exemplo na pandemia. Todo mundo que não tinha caixa, cara, se desapavorou absurdamente. Muitas empresas fizeram doideira. Quantos empreendedores aí que desistiram até das suas próprias vidas porque ficaram em situações complexas, mas tudo é relacionado à caixa. Se você tem um caixa tranquilo, cara, eu lembro que a gente vinha fechando bastante projeto naquele ano, antes da pandemia, e quando deu ali em março, eu lembro que 18, 20 de março, eu recebi uns 30 e-mails de cliente postergando pagamento para 90 dias. E aí, naquela época, eu já tinha um time ali de 20 e poucas pessoas, mas eu tinha o caixa, eu falei, cara, eu fiz as contas, eu falei, tem 6 meses aqui.
então 90 dias passa. Então, a gente não sabia a proporção ainda, né, obviamente. Mas se você não tem esse nível de gestão, qualquer chuva vira tempestade. Legal, e isso para o empreendedor é um problema grande. Acho muito interessante porque às vezes a pessoa que está assistindo a gente ali em casa fala, isso é papo de empresário, não é para mim essa conversa, mas o que você está falando aí é toda uma questão de perspectiva. Por exemplo, tudo que você falou que a sua empresa fez é o que eu recomendo as pessoas a fazerem quando eu faço uma consultoria financeira, por exemplo. Tem a reserva, né? A reserva de emergência, para você ter aí 6 meses, 1 ano de caixa para uma eventual emergência que você possa ter, né? Então, não é para trocar de carro, não é para fazer uma viagem, é justamente para uma emergência. Na empresa, a gente chama isso de capital de giro, né? Na pessoa física, a gente chama de reserva de emergência. Mas é importante que todo mundo tenha essa noção, né, de caixa. O caixa, por exemplo, da pessoa física, muitas vezes é o prolabore, é o salário que ela recebe. Então, noções mínimas de gestão todo mundo deveria ter, né? Sim. E agora eu estou muito feliz, eu sei que o podcast não é disso, gente, mas eu estou muito feliz porque desde que eu comecei meu podcast, desde que eu comecei na carreira, eu luto por isso. Junto, claro, né, a grandes nomes aí do mercado, eu sou só um pontinho, uma fagulha no meio desse grande movimento que é de trazer educação financeira para as pessoas, e o Senado aprovou agora que a educação financeira vai ter que fazer parte do currículo escolar, né, obrigatório. Então falta os deputados ainda votarem, mas o Senado já aprovou, então para mim já foi uma grande vitória. E peço a Deus que realmente a próxima geração, com a quantidade de ferramenta que a gente tem hoje, né, com a IA, IA cada vez mais rápidas, disponíveis para a gente a todo momento, com conhecimento básico de gestão, de juros compostos, né? Enfim, que a gente possa ter uma nova geração de empreendedores, assim, cada vez mais jovens, inclusive, sabe? Eu vou começar agora a dar aula de finanças no Colégio Pré-Militar aqui em Friburgo, Unib. Sim, legal. Então, para a turma de 11, 12, 13 e também para a turma de 14 a 16 anos. Cara, é a melhor fase para o cara começar a pensar em ideias de startups, né? de soluções de problemas, né? E saber financeiramente falando, eu descobri, fui começar a olhar o famoso juros compostos, quando isso foi em 2019 que eu fui conhecer o Bolsa de Valores, que eu fui conhecer renda fixa, que eu fui me interessar pelo tema, porque até então, assim, eu estudei em colégio público, nunca tive essa base, meus pais também não tinham investimento, e isso faz uma diferença gigante, porque talvez se eu tivesse começado mais cedo, o caixa da minha empresa poderia ter ficado no algo que rendesse mais, por exemplo, que era uma coisa que estava lá e ficava no poupançazinha basicão ali, rendendo nada. Então, assim, faz uma diferença gigante na vida da pessoa. E quanto mais cedo ela tem esse conhecimento, automaticamente, mais rápido ela começa a ter os benefícios. Lá na empresa hoje, assim, a gente acaba atuando com... Aí nossa equipe é jovem, assim, nossa média de idade é 21, 22 anos ali. Legal. Então é uma galera muito nova que a gente sempre tenta trazer para eles a importância deles começarem a planejar a pessoa física dele mesmo, né? A vida dele financeira e o quanto que isso a longo prazo ela traz o resultado ou não. Cada um tem sua filosofia, mas o quanto importante é. Então, de fato, tanto para quem vai criar a empresa, mas também para a pessoa física é um tema extremamente importante. Legal esse incentivo aí a seus colaboradores. Precisar um dia de uma palestra. Com toda certeza vamos fazer. Para a gente marcar isso daí. Eu queria que você exemplificasse. Eu acredito que você falou que faz um diagnóstico, né, 360 na empresa. Então isso quer dizer que vocês pegam qualquer segmento ou tem alguns nichos que vocês acabaram se tornando especialistas pelo número de demandas de vocês? Assim, hoje, lógico, né, tem segmentos que a gente tem mais demandas de uma maneira geral, mas hoje a gente consegue literalmente atuar em diversos segmentos. Por exemplo, nós temos clientes de transportadora, distribuidora, uma clínica, por exemplo, de estética, que é totalmente diferente, agência de publicidade, que já vai por uma outra linha também, e-commerce também, a gente acaba tendo alguma outra coisa ali de implementação. Então, assim, hoje a gente acaba atuando porque no final do dia, quando a gente fala de dor de gestão de empresa, ela é quase exatamente a mesma coisa. Lógico que uma distribuidora diferente do e-commerce mas no final do dia, ambos têm estoque, tem uma dinâmica diferente, mas a base de gestão ela não é tão diferente, né? Então, e como a gente parte de uma base de gestão, acaba funcionando super bem. O atendimento é a mesma coisa. Hoje toda empresa, ela tem um atendimento, seja ela via WhatsApp, seja ela via e-mail, mas ela tem um atendimento. Então a gente consegue modelar a nossa solução para estar atendendo e estar se adaptando também, para que o cliente ele não tenha que ter uma solução engessada, que é o que a maioria das empresas, né, quando começaram a implementar IA,
por a IA não ter uma conexão, por exemplo, com o seu sistema de estoque, com o seu RP, né, para saber se você é cliente ou não, fica uma IA burra, porque você manda mensagem para ela e eu sou cliente e ela me trata como se eu não fosse um cliente, como se eu fosse um novo cliente. Então essa conexão de informações é onde a gente acaba atuando mais para trazer de fato, né, a inteligência para o negócio do cliente em si. Pô, que bacana. Isso é bem legal. Aqui, dá um conselho para a galera que está pensando em criar uma startup, está querendo abrir uma empresa, o que você pode deixar de incentivo, de ensinamento para a galera, não sei, estudar alguma coisa, um livro, uma coisa que foi para você, foi uma virada de chave aí? Legal demais. Eu acho que quando você começa ali com a ideia, eu acho que o primeiro ponto, se eu conseguir vender aquela ideia para alguém. Eu acho que, às vezes, quando a gente está criando um projeto, né, uma empresa, às vezes a gente acaba se apaixonando pelo aquele projeto, pela aquela empresa. Só que, querendo ou não, quando você consegue o primeiro dinheiro de um cliente, é o melhor resultado que você pode ter, mesmo que esse dinheiro não seja o que você acha que ele vale. Mas ele acaba sendo, acho que, um primeiro ok que a sua ideia, de começa a validar a sua ideia. Então, eu acho que quanto antes validar a ideia, seja ela um serviço, seja ela um produto, na minha opinião, é o melhor benefício que a empresa pode ter, que você pode ter, para realmente começar a avançar. E, assim, eu acho que hoje a dinâmica do mercado, eu acho que estudar marketing e vendas, finanças é importante, mas no início, assim, a empresa precisa vender. E, por exemplo, quando eu comecei na minha primeira empresa, que eu não tinha essa estrutura, não conhecia nada de marketing e vendas, literalmente pegava telefone fixo, ia lá, digitava, pegava a lista amarela. O pessoal nem sabe o que é uma lista amarela. Trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha mesmo para expectar. Só que eu não tinha um processo. Hoje, se eu tivesse mais conhecimento, poderia ter um processo, poderia ter fechado mais clientes. Então, assim, acho que estudar marketing e vendas, principalmente nesse início, para conseguir ter esse dinheiro mais fácil, eu acho que é um ponto importante. E em startup, de uma maneira geral, se vende muito aquela questão também de você buscar um investidor. E eu acho que isso é uma faca de, literalmente, dois gumes, porque o investidor ele pode ser muito bom, mas eu já tive colegas e conhecidos que passou tantas rodadas que no final a empresa dele não fazia sentido mais ele estar na empresa dele. Porque mesmo que se ele vendesse a empresa por não sei quantos milhões, o percentual que ele ficou lá atrás acabava sendo muito pequeno. Porque ele passou por uma rodada, passou por outra. Então, automaticamente, eu gosto muito de tentar crescer ali no famoso bootstrap, né, que é o termo que o pessoal usa, crescer sem ter tanta dependência de recursos externos, para realmente você chegar num tamanho legal, e aí você vê se faz sentido você ter um estratégico ou não. Porque senão às vezes você trabalha, a empresa está valendo X milhões de reais, só que você está chegando lá na ponta com 1%, 2% da empresa, que aí quando você for vender, você tem que pagar imposto. O pessoal acha que a empresa foi vendida por 20 milhões, mas tem que pagar imposto daquilo ali. Você vai ter que pagar o assessor que vai te ajudar no meio daquele... Você não vai pegar exatamente os 20 milhões e botar no seu bolso e colocar na Selic. Então, eu acho que eu tentaria não ir tanto para esse lado e de uma maneira geral, quando nós somos dono, eu acho que a gente sempre tem uma área que a gente gosta mais. Eu, por exemplo, gosto bastante de marketing e vendas. Operação também eu gosto, mas marketing e vendas é algo que também me encanta bem. Mas eu gosto sempre de estar escutando conteúdos de outros temas que às vezes não é meu tema principal, para eu ter um conhecimento, até para eu saber conversar. Até, às vezes, contabilidade, por exemplo, que é uma coisa que geralmente é mais chato. Eu detesto. Também não tenho tanta maior afinidade. Mas é legal você saber alguma coisa da reforma tributária. É legal até para quando você for conversar com o seu contador, você ter uma noção mínima ali, né? Não chega lá cru, né? Não chegar... Então, assim, querendo ou não, a gente precisa estar escutando. Então, é muita otimização de custo, de tempo, né? Mesmo no final do dia. E, assim, empreender você tem que gostar. Acho que eu fiz agora o Ironman. Ironman, para quem não sabe, a prova que você nada 3.800, 3.8 km, né? Então quase 4 km nadando, você pedala 180 e você corre 42, isso tudo na sequência, né? E eu sempre vi o pessoal fazendo analogias do Ironman com empreendedorismo. E é um negócio que faz muito sentido, porque a jornada para você chegar no dia da prova, ela é muito fácil. O pessoal fala, pô, mas se você sobreviveu e chegar na prova, sobreviveu todos os treinos, sobreviveu a tudo, é muito fácil você chegar lá e executar a prova.
E o empreender é exatamente isso. A jornada ela vai ser dura. Várias vezes existem diversos problemas que vai acontecer no dia a dia. Problema societário, porque no início a gente não sabe, tem que fazer lá um contrato de sócio, um acordo de sócio. Fui descobrir isso quando eu fui vender a empresa. Mas até então eu não tinha. Eu tive um sócio que saiu no início que eu tive que comprar o percentual dele. Então, isso eu fui aprender mais na frente, né? Então tem muita coisa que a gente não sabe e vai dar problema. E a gente sabe que isso vai dar problema. Só que eu acho que quando a gente tem ali a determinação de fato, né, o foco, às vezes você vai mudar o meio, vai mudar o serviço, vai mudar o produto. O que eu comecei fazendo na minha empresa, né, na minha agência no início, até quando eu vendi. Quando eu vendi ela, fazia produtos, serviços totalmente diferentes. Comecei a fazer uma coisa e vendi a empresa fazendo outra. E não tem problema. Mas eu acho que o foco ali no resultado, que eu acho que é o principal ponto. Então, acho que eu ter o foco e assim, e tá realmente aberto, tentar não se apaixonar, tentar escutar pessoas mais experientes, que às vezes é uma, duas dicas que você escuta de uma pessoa mais experiente de gestão, cara, que muda a empresa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, talvez até um pouco mais pessoal. Quando você acha que é a hora de vender a empresa? Já deu, é agora, é o momento certo, porque assim, você pode vender a empresa, um exemplo bom, tá, sei lá, vendi a empresa por 10 milhões. Pô, mas daqui a uns anos ela poderia estar valendo 15, 20 milhões. Então, quando que para você consideraria o momento certo de vender uma startup? Eu acho que o momento certo, assim, é complexo, mas o que eu olhei quando eu vendi minha empresa? A minha empresa, eu dependia de um parceiro muito forte, que era a Vetex. A Vetex, naquele momento, ela tinha acabado de fazer a IPO. Ela fez a IPO na Bolsa de Nova York. A IPO, para quem não sabe, né, é quando você coloca a sua empresa na Bolsa de Valores. Eles tinham acabado de colocar a empresa deles, né, na Bolsa de Valores. E, naturalmente, as empresas que estavam em volta foram beneficiadas por isso. Porque se você tem uma grande empresa que conseguiu fazer um IPO em Nova York, que já é algo extremamente complexo, né? Então, automaticamente, quem estava ali envolvido automaticamente já começou a ser subvalorizado, né, de certa forma. Então, acho que isso foi um ponto positivo. Então, quando a gente começou a ter os primeiros contatos, as primeiras conversas, é que o mercado realmente estava aquecido. Eu acho que um outro ponto, né, é olhar o mercado, realmente iniciar o seu mercado, ele está aquecido. Hoje você entende que seus concorrentes, está todo mundo meio que acima da média em termos de faturamento, em termos de crescimento. Porque, por exemplo, a empresa cresce 40% todo ano, 60%, acho que é ok. Só que quando você cresce 200% ao ano, que era o nosso caso, cara, você não está no mercado normal. Fazendo meio que as mesmas coisas, a empresa crescendo sozinha, sem ter criado uma estrutura de vendas tão grande, você está com uma corrente te empurrando. Então, assim, eu acho que é entender um pouco o mercado. Eu acho que eu olhei muito isso na época. E nessa época também, estava todo mundo querendo empresas que tinham desenvolvedores, né? Naquela época, o desenvolvedor, a gente brincava que era o novo médico, né? O cara que ganhava bem e tal, tinha possibilidades. E a gente tinha muito desenvolvedor, a gente chegou a ter 100 desenvolvedores. Então, eu consegui desenhar essa escola também aqui. Na época, nós criamos o M3 Academy, que era uma escola de desenvolvimento, que a gente treinava pessoas e não tinha nenhum custo. A gente chegou a treinar 700 pessoas online. Cara, então isso foi bem legal. Então, a gente montou um modelo também de contratação. Então, eu olhei mercado, eu olhei aqui nossa equipe, né, o que tinha valor de fato naquele momento. E eu acho que existe a questão também de o quanto para você financeiramente te atende. Eu acho que isso é uma conta que é bem legal, porque você faturar 20 milhões, faturar 50, dependendo, isso não vai mudar em nada na sua vida, porque você tem mais receita, mas automaticamente a sua gestão é mais complexa. E com a proposta que nós recebemos, financeiramente para mim, cara, mudava a minha vida. E existe o ponto também do ego, porque uma coisa que quando tudo começa a dar certo, a gente acha que vai dominar o mundo, né? Eu já estava fazendo faturamento de, meu irmão, quadriplicar. Então, também eu olhei essa parte também. Eu falei, cara, será que eu vou conseguir? E eu particularmente naquele momento, eu não conseguia ver eu gerenciando uma empresa muito maior do que eu tinha, sozinho. Sem realmente elevar o nível financeiro da empresa, sem realmente estar num grupo maior. Então, automaticamente eu vi que eu fui o cara que eu arrastei da empresa do zero para um faturamento muito relevante, mas eu olhava e falava, cara, eu não tenho condição de fazer isso aqui crescer de novo. Dobrar de tamanho, por exemplo, e mesmo que fosse mais tempo. Então, acho que esse foi um ponto. E eu acho que o principal detalhe é que, como estava o mercado muito aquecido, a gente chegou a receber proposta de 3 empresas querendo comprar a gente.
E aí eu lembro que eu tava querendo ou não, o faturamento crescendo, tava meio vaidoso ali, falei, pô, não sei se eu vendo e tal. Eu lembro que teve um cara que era de uma consultoria que tava ajudando a gente, ele falou, pá, larga de ser burro, cara, você é novo pra cá. Ele falou literalmente assim, você é novo pra caramba. Cara, vende essa empresa, depois, se não der certo no grupo, se não der certo na integração, cara, tu vai pegar o dinheiro e monta outra empresa. Então, acho que esse é um ponto também importante. Não pode ter esse apego emocional, né? Exato, assim, que é uma decisão que ela não pode ser emocional, ela tem que ser uma decisão racional, de fato. E eu, resumidamente, né, eu tive colegas, né, que eram do mesmo, que eram concorrentes nossos, que não venderam a empresa, e depois que venderam a empresa valendo, sei lá, 3 vezes menos do que receberam proposta na época, porque o tempo de mercado passou. E principalmente nesse segmento de startup, tecnologia, as coisas são muito rápidas. O que eu falei lá atrás, o que todo mundo queria desenvolvedor, hoje em dia tem desenvolvedor sobrando no mercado. Os devem ficar bravos comigo. Falar, cara, mas não tem. E foi muito rápido. E foi muito rápido. Isso mudou de 2 anos, praticamente. Então, esse mercado nosso de tecnologia, ele é muito volátil, de certa forma. Ele é um mercado que está em cima, está embaixo. O mercado de e-commerce. Antigamente, todo mundo queria... Commodity da startup. Exatamente. Então, assim, o mercado, ele muda muito rápido. Então, eu acho que é entender essa mudança, tá de olho e ver a conta que faz sentido. Porque se for uma conta que faz sentido, se a empresa vai chegar a 50 milhões, você pode falar, pô, poderia ter chegado a 50 milhões de faturamento, mas poderia também ter chegado caído para 5. Então, se um meio termo fizer sentido, eu acho que é um ponto. E principalmente pensando na idade. Pô, quando eu vendi a empresa, eu estava com 33 anos, né? Eu tô com 35 agora. Empresa extremamente novo. Então, assim, cara, dá para montar outra empresa e com o conhecimento que a gente adquiriu, porque o processo de venda da empresa é extremamente cansativo. Reunião de 3, 4 horas com o advogado, contrato de 200 páginas. E é um negócio extremamente burocrático, a diligência da empresa. Então, assim, é um processo que ele é complexo e ele é cansativo, né? Então, eu acho que tem que olhar mercado e ver até onde você consegue sustentar isso se você não tem uma dependência muito grande de um parceiro. Porque, por exemplo, eu já tive um cliente que tinha rede de lojas físicas e que mudou a diretoria do shopping e que eles perderam as lojas que mais vendiam. E deixaram de vender o negócio e as lojas que mais vendiam saíram do shopping que mais vendia. Porque mudou a diretoria, abriram aquela loja, venderam aquela loja para outra empresa e acabou o negócio. Assim, não acabou o negócio do cara, mas mudou. E então acho que e não pode ter apego, assim. Eu aprendi a ter um cliente nosso de São Paulo que por muito tempo ele fabricou as camisas do Brasil, a camisa da Copa do Mundo, né? Aqui no Brasil ele fabricava, ele chegou a ter uma fábrica de 3 mil pessoas trabalhando. E chegou um ponto que quando ele começou a fazer a conta, aquilo não estava fazendo mais sentido para ele. E ele demitiu 3 mil pessoas e mudou totalmente o negócio dele para distribuição. No dia que ele me falou isso, eu falei, cara, assim, é uma coragem muito grande de você pegar um negócio que está faturando e tirar esse negócio e montar outro negócio, né? Então, assim, o mercado, ele muda muito. Então, eu acho que não dá para ter esse apego, não, eu acho que vai dar certo, eu acho que não pode ter esse apego, porque senão a decisão ela é irracional e aí automaticamente você deixa passar. E a oportunidade ela não passa 2 vezes. Por exemplo, eu vendi a empresa em outubro, em janeiro esse mercado já tinha mudado totalmente. Assim, foi literalmente 2 meses. Você não se arrepende nem um pouco? Nem um pouco, assim. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, absurdamente, assim. Que bom, te deu paz, então. Assim, não tem nenhum arrependimento, assim. Teria arrependido se não tivesse vendido. eu tenho um númerozinho mágico na minha cabeça, sabe, Fábio? Todo mundo tem. Eu tenho um número mágico ali, eu falo, cara, é o suficiente para não precisar trabalhar num padrão de vida simples pro resto da vida? Beleza. Eu sou um cara muito simples, né? Então beleza. Então eu vou poder trabalhar por hobby, não por obrigação? Tá, então aí a gente vê, eu tenho mais ou menos essa conta na cabeça. Mas a Duda deu uma resposta que... não sei se eu adoto essa filosofia, mas eu amei a resposta dela. Que a primeira startup dela, ela falou, poxa, eu tinha coisa que eu poderia ter feito pela empresa ainda. Aí eu perguntei nela, qual o melhor momento que você considera para vender? E ela disse, quando eu tiver certeza que eu não posso fazer mais nada pela empresa. Entendeu? Aí já dei tudo de mim, poxa, a empresa tá no auge, não tem nada que eu poderia fazer que pudesse fazer algo realmente expressivo. Sim. Eu gostei muito dessa resposta dela, apesar de eu ter meu número mágico, mas eu gostei muito dessa resposta dela. Infelizmente, cara, nosso tempo tá chegando ao fim.
podcast a gente poderia ficar horas aqui. Sim. Só que a nossa grade na TV é de 1 hora, então só pra gente poder exibir esse programa na TV, queria que você passasse os seus contatos, rede social da empresa, o pessoal poder entrar em contato contigo, marcar de repente aí uma reunião para poder conhecer um pouco melhor. Legal, bacana demais. O meu Instagram é Pablo dos Santos Ribeiro, literalmente o nome completo, né? É só buscar aí no Instagram e LinkedIn, onde eu sou bastante ativo também. E minha empresa se chama Scale IA, SCALE.ai, né, de inteligência artificial. Você consegue encontrar nós no Instagram também e também no LinkedIn. A gente sempre compartilha bastante dica, eventos. Estamos aí também bastante na missão de fazer conteúdos presenciais mesmo, né? Então temos alguns treinamentos, temos algumas palestras de diversos temas que tá ficando bem legal, que a missão de ajudar e educar também, ela sempre foi um viés bem importante aí para nós. Bacana. E eu quero convidar você a baixar nosso aplicativo, né, de forma gratuita. A gente liberou todas as funcionalidades, então vocês vão poder expor a empresa de vocês ali, entrar na nossa vitrine, totalmente gratuita, ser vista aí, né, por todo o Brasil. E você também, né? Tanto seu CPF quanto o CNPJ da empresa, já aproveita, faz o seu cadastro lá para que outras pessoas possam ter acesso a vocês também, tá bom? Tem um chat, você vai receber notificação que alguém está querendo marcar uma reunião contigo, está querendo se conectar, então vale muito a pena, fica aí o nosso convite. Para você também que está em casa. Vou deixar o QR Code na tela, né, ao fim desse episódio, para que você possa baixar nosso aplicativo também gratuitamente, possa usufruir ali. Esses dias uma pessoa, agora eu uso o aplicativo para tudo, né? A pessoa falou, pô, tô precisando de um gestor de tráfego bom, cara, você me indica aí? Eu falei, baixa o aplicativo aí. Ela baixou o aplicativo, eu falei, digita aí, gestor de tráfego, aí apareceu 2. Né? Aí ela foi e falou, muito obrigado, aí conseguiu fechar. Legal. Esses dias, esse gestor de tráfego que eu indiquei, ele estava procurando algum cliente, algum segmento, ele procurou lá, conseguiu fechar negócio também. Então, galera, fica aí, aproveita essa nova ferramenta aí disponível para vocês de forma gratuita, atualmente, tá bom? Então, um grande abraço, até o próximo episódio, seja um Bumper e Connect. Tchau, tchau.